Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos 18, na sequência da meditação sobre o livro inteiro. Alcançamos esse capítulo e agora vamos ler do versículo de número 18 ao 28. Atos 18, a leitura agora vai ser feita do verso 18 até o verso 28, quando vamos conhecer um pouco do final da segunda viagem, o início da terceira viagem missionária de Paulo. Assim a palavra do Senhor tem a nos dizer hoje. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Senhor, tua palavra por si só não depende de arte oratória humana, mas mesmo assim, Pai, te agradecemos o privilégio de poder esboçar aquilo que pelo Espírito entendemos desse texto tão maravilhoso, tão estimulante, e que tudo o que está escrito aqui, independente da fragilidade de quem fala ou da dificuldade de quem ouve, o teu Espírito torne claro tudo isso a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse negócio de cantar o hino 335, acho que foi esse. Deixa eu ver aqui. Não é fraco não, não é mole não. Olha só, tudo entregarei. Estão percebendo? Fazia muito tempo que eu não cantava esse hino. Como se fosse um voto, igual Paulo fez no texto que nós lemos. Esse é um dos hinos mais desafiadores do nosso hinário. Talvez o maior. Porque ao mesmo tempo que coloca o verbo no futuro, tudo entregarei, quando? Tem alguns momentos que ele fala, eu entrego, o que é meu, eu entrego a ti, porque eu quero ser somente teu. Nós cantamos um cântico agora com a orquestra, sonda-me, usa-me, de acordo com a tua vontade, conforme o que lhe agrada. É outro desafio, que às vezes passa pela nossa boca como se fosse algo absolutamente tranquilo e normal.
mas não é. Aí eu me peguei a pensar, o que pode inibir a gente de oferecer a Deus o que prometemos para Ele num ato de culto, numa leitura devocional, num hino? Porque tudo não é só liturgia, é adoração. E aí, na leitura e meditação dessa passagem, onde temos alguns personagens exponenciais, maravilhosos, um casal, um eloquente conhecedor da Bíblia e bom pregador, solteiro, e vamos dizer assim, um ermitão, um homem que nas mãos de Deus sai do extremismo da perseguição, que odiava o caminho de Jesus, para o sacrifício, com tudo que esse caminho exigiria dele até o fim da sua vida. Um homem que, celibatário, segue a vida para agradar a Cristo em tudo que ele podia fazer e muito mais. Aí eu fiquei pensando, o que pode nos impedir de darmos ao Senhor toda a nossa vida, todo o nosso ser, toda a nossa inteligência, todo o nosso potencial, todo o nosso dinheiro, todo o nosso trabalho, todo o nosso pique, todo o nosso vigor, toda a nossa capacidade criativa? O que nos impede de sermos imitadores de Ananias e Safira, que esconde, guarda, retém, ao invés de dar a Deus o que é dele por direito prioritário? Paulo saiu de uma situação não muito boa, embora vitoriosa, mas que foi muito ruim, como alguém judiando dele. Ele sai de Atenas, ele vai para Corinto e depois ele vai para Éfeso. 3 grandes lugares, 3 grandes momentos da vida desse homem. E nesses 3 lugares, o que ele quis foi apenas ser esmagado, usado, sugado, capacitado, instrumento de Deus. E aí me veio à mente um texto do próprio Paulo para responder a uma pergunta que me intriga. E a pergunta eu escrevi aqui para não esquecer nenhuma palavra e vou transmitir aos irmãos. Será que pessoas casadas podem alegar compromissos, paixões, distrações para não servirem a Deus plenamente e com total dedicação? Vou repetir. Será que pessoas casadas podem alegar compromissos, paixões, distrações para não servirem a Cristo totalmente e plenamente? Será que empresários, será que professores, será que médicos, será que pessoas comuns que não têm um chamado vocacional de pastor, de evangelista, de missionário, eles podem dizer: eu quero dar minha vida ao Senhor, eu quero que o Senhor me use da maneira que lhe agrade? Eu acabei de cantar. Eu quero entregar tudo ao meu Senhor, como eu acabei de cantar. Eu quero atender aquilo que o coral feminino cantou sobre o chamado. Eu quero atender. E aí a gente vê esse texto tão impressionante que o apóstolo Paulo me ajuda tremendamente, que eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, 1 Coríntios 7, 29 a 35, onde ele dá uma panorâmica de que não há desculpa. Ninguém pode alegar: eu não vou servir, eu não vou me envolver, eu não vou me aplicar mais, porque eu sou muito ocupado, porque eu tenho uma família, porque eu tenho filhos, porque eu tenho uma empresa, porque eu tenho viagens a fazer. Ora, quem mais viajou do que Paulo nessa vida? Quem mais andou para todo mundo, conhecido de então? E em todo canto que ele ia, a missão era cumprida, porque ele estava no lugar certo, pelo motivo certo, no poder do Espírito Santo. Então não havia alternativa. Inclusive quando no próprio texto ele, por necessidade financeira, fabricou tendas junto com Priscila e Áquila, mas isso de maneira alguma o impediu de dar a Deus a plenitude do seu ser. 1 Coríntios 7, 29 a 35, nessa versão muito adequada, diz assim: irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte:
o tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, aqueles que se alegram, aqueles que compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens que possuem. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois esse mundo, como a gente o conhece, ele vai passar rapidinho. Eu quero que vocês estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo, de como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor, pode ser santa no corpo e no espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades na terra, de como agradar o seu marido. Eu digo isso para o bem, não é para impor restrições. Eu quero que vocês façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Usando todos esses argumentos do próprio Paulo, eu quero entrar com vocês nesse texto de Atos, capítulo 18, para dizer o seguinte: quando Paulo sai de Corinto, aliás, sai de Atenas e chega em Corinto, ele vai escrever no capítulo 2 da sua primeira carta, algo que passa batido muitas vezes. Como ele chega em Corinto? Eu vou só ler um trechinho. Ele diz o seguinte: eu fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Os irmãos percebem que nada foi fácil para aquele homem, tão admirado e respeitado por nós, igual a mim, igual a vocês, sujeito a choros, tristezas, pressões, dificuldades, mas em nenhum momento você vê Paulo dizendo: quer saber? Eu não vou mais me dedicar a coisíssima nenhuma, seja tocar na orquestra, dar tempo da minha semana para ensaiar, seja ensaiar hinos que eu já conheço, ensaiar e cantar só uma vez. Eu não vou mais pregar a palavra de Deus, porque está difícil, ninguém crê, e quem crê não leva avante o que acredita, e quem não crê ainda fica zombando, como se a gente estivesse pregando uma utopia. Paulo não pensa assim, mas admite: quando eu chego em Corinto, eu estou só o pó, fraco, triste, tenso, trêmulo, e aí é que a coisa muda. Quando ele chega lá, Deus já tinha um cenário pronto, um grupo de pessoas preparadas para se juntar a ele e mostrar uma verdade que é desafiadora para aquele primeiro século e tão desafiadora para os nossos dias. É a temática da nossa mensagem desta noite: discipulado. Eu coloquei aqui a corrente do bem, mas eu vou mudar esse nome para não parecer motivacional demais. Discipulado. Eu quero que você pense na dinâmica da graça. O discipulado é, de fato, a dinâmica da graça de Deus. Aquilo que torna algo muito palpável, para que eu não seja apenas adorador cultico, mas um servidor constante. O discipulado é a nossa identidade. É através dele que nós chegamos até onde chegamos, como igreja, porque teve gente que desde o primeiro momento que ouviu, entendeu o recado do mestre. Façam discípulos, em todo lugar. Não importa se você é casado, não importa se você é solteiro, não importa se você é jovem, não importa se você é músico, professor, advogado, engenheiro, não importa se você é pastor. Faça discípulo, porque esta é a dinâmica da graça de Deus. E é somente assim que a igreja avança, que a igreja prospera, quando cada discípulo chamado, salvo, resgatado, assume no poder do Espírito Santo o seu próprio compromisso, sem terceirizar. Está aí o pastor, está aí o missionário. Como a gente chora quando o missionário vem aqui na igreja dar testemunho, não é? A gente chora, que dó.
sofre muito, passa privações, e a gente se sente feliz, porque um dia, nós mandamos R$100 para ele. Deus abençoe, vai com Deus. Vai lá para longe. Quando você precisa de algo, você atravessa a rua, aí você escolhe Carrefour, ou eu que agora moro perto do Sonda, é só atravessar a rua. Vai lá, bate o cartãozinho, compra o que você quer, não te falta nada. Só te falta uma coisa, entender que discipulado é a dinâmica da graça de Deus, e nós percebemos algumas verdades nesse abençoado texto. A primeira delas, eu vou juntar o verso 1, 2 e 3 e o verso 18. As duas primeiras partes do verso 18 para dizer que o discipulado, a dinâmica da graça, ele agrega gente. Ele ajunta pessoas. Ele reúne gente focada no mesmo alvo, com o mesmo objetivo. Olha só que bonito. Quando Paulo deixa Atenas e vai para Corinto, ele encontra um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que chegou da Itália recentemente com sua mulher Priscila, porque o grande imperador Cláudio fez um decreto e mandou a judeusada sair de Roma. Paulo se aproxima deles, pensando, vou ajudar esses dois. O negócio é que a recíproca foi tão abençoada, que lá em Romanos, capítulo 16, Paulo vai dizer, Priscila e Áquila, por minha causa, entregaram suas próprias vidas. Percebe a cumplicidade? O discipulado é tão fundamental que eu posso chamá-lo sem medo nenhum de dinâmica da graça. É como Deus quer que funcione a igreja, o corpo, pela graça de Deus, que faz com que o discipulado agregue gente. Verso 3, eles eram do mesmo ofício. Olha só o que aconteceu, Paulo passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Aí você vai lá para o verso 18, que nós lemos hoje. Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, já em Corinto, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, e o que ele fez? Priscila e Áquila, vamos junto? E assim foi. A dinâmica da graça agrega pessoas, gente. E gente, irmãos, é maravilhoso, porque cada um é diferente, cada um tem um potencial, cada um tem um dom, cada um tem algo que eu não possuo, e juntando o meu com o teu, a força é maior, a beleza é maior. A gente descobre coisas e potenciais na igreja, mas muitos estão por aí, retidos, guardadinhos numa embalagem, protegidos contra a ferrugem, contra o ladrão. Põe para fora, usa, coloca para fora. Seja um Áquila, seja uma Priscila na vida de alguém. Certamente, irmãos, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, ela é o que é por causa dos migrantes que vieram de todos os cantos do Nordeste brasileiro, com a mão na frente, outra atrás, em pau de arara, em caminhões, e chegaram aqui e construíram essa megalópole. E muitos são filhos de Deus, que num quartinho dos fundos abrigaram um tio, abrigaram um sobrinho, que hoje são pessoas muito bem-sucedidas, por duas razões: porque foram agregados amorosamente e salvos graciosamente, e aí o resto da história você conhece muito bem. Paulo não ficou desamparado, apesar da tristeza, que ele partiu com ela de Atenas, e também Priscila e Áquila não ficaram desiludidos ao serem expulsos de Roma e chegando em Corinto. Eles se encontram ali, a dinâmica da graça. O discipulado é isso, ele agrega gente. A segunda verdade que eu vejo no texto, o discipulado, a dinâmica da graça, mantém o foco da gente. Verso 18c até o verso 20. Está tudo aí, não preciso acrescentar nada. Finalzinho do verso 18. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, chegaram a Éfeso. Paulo deixou Priscila e Áquila ali, mas foi para a sinagoga pregar aos judeus.
rogando-lhe eles que permanecesse ali por algum tempo, não acedeu. Olha que maravilha, irmãos. O foco de Paulo qual que era? Era paparicar Priscila e Áquila? Não, ajudar sim. Agregá-los sim, viver com eles e juntos dividir as responsabilidades, as batalhas, as durezas da vida, sim. Mas o foco de Paulo era continuar pregando, era continuar falando, era entrar na sinagoga, mesmo à custa do seu próprio sacrifício, quando muitas vezes ele passou bem perto da morte. E quem quiser saber a lista, é só ler 2 Coríntios 11 e vai ver o tanto de coisas que Paulo sofreu pelo Evangelho, sem recuar, sem se esquivar, a tal ponto que a última coisa é aquela que menos a gente diria. Ele fala de dores, chibatadas, prisões, quase morto várias vezes, mas no final, no capítulo 11 da segunda carta, ele diz: o que mais pesa sobre mim é a preocupação que eu tenho com todas as igrejas. Percebe, irmãos, que o discipulado é a dinâmica da graça de Deus, e é tão maravilhoso que somente na dinâmica da graça a gente consegue manter o foco. Eu prego para quê? Você toca para quê? Você frequenta a igreja para quê? Há um foco na sua mente, no seu coração, que te impulsiona, ou você assiste, filtra, e quando o Espírito Santo mexe, cutuca, quebra suas pernas, você resiste, e aí não vai em frente. A Bíblia diz: não resistais ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele quer usar uma Priscila, ele quer usar um Áquila, ele quer usar qualquer um, todos, porque ninguém pode se furtar de se dar e se doar àquele que se deu por você, plena e perfeitamente. O discipulado é realmente a dinâmica da graça de Deus, é o modus operandi do Espírito Santo fazer a igreja andar, sem se tornar um mausoléu, sem se tornar apenas um local de encontro. Agora, irmãos, vamos e venhamos. O que será que Deus quis dizer no salmista quando afirmou: um dia nos teus atos vale mais do que 1000? Onde você iria hoje para encontrar tudo isso aqui? Um louvor, cânticos, orações. Ah, não gostou? Deus ainda pode usar uma pequena fagulha do que aconteceu aqui para tocar na sua vida. Já fez isso milhares e milhares de vezes, com milhares e milhares de pessoas que se posicionam como heróis da resistência. Nada me afeta, nada me toca. Irmãos, discipulado é, de verdade, a dinâmica da graça de Deus. Faz a igreja andar. Parece que não tem nenhum espetáculo acontecendo, mas imagina 400, 500 pessoas aqui, cada uma dizendo: eu vou discipular uma pessoa, eu vou pegar um parente, eu vou trabalhar com um vizinho, eu vou trabalhar sistematicamente com um parceiro meu de negócios, na empresa, na escola, seja onde for, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, um mês, um ano, que ele saiba, que ele te identifique como um missionário, como um discípulo, e que você, argumentando com ele, você prove: Cristo, Jesus é o Cristo. E aí então a dinâmica da graça usará você, e você será parceiro de tantos outros que tombaram, mas não recuaram, foram em frente. Terceira verdade que eu vejo nesse texto: discipulado, a dinâmica da graça, não só agrega a gente, não só mantém o foco da gente, mas também conduz a missão da gente. Verso 21, 22 e 23. Mas, como Paulo tinha feito um voto, rapou a cabeça, significa, bom, ele deu uma de nazireu ali, ele fez algo que pudesse identificá-lo com os judeus. E é numa outra passagem das Escrituras que ele vai dizer: eu me fiz de tudo para com todos, para que de toda maneira eu pudesse ganhar alguma pessoa, porque eu tudo faço por causa do Evangelho. Então Paulo era um sujeito eclético, ele não perdia suas convicções, mas fazia algumas concessões que não afetassem sua consciência. É preciso ser muito forte, muito maduro, muito firme, bíblica e espiritualmente, para fazer que nem ele, para tomar um voto, rapar a cabeça e chegar no meio da judeusada furiosa,
e alguns darem uma brecha para ele, a tal ponto que depois da fala do careca, que era o que ele era naquele momento, as pessoas disseram: fica com a gente, Paulo, fica com a gente. Sabe o que é isso? A dinâmica da graça de Deus, usando o que você é, usando o que você tem. Moisés, cadê a sua vara? É com ela que eu vou te usar. A dinâmica da graça, o discipulado, também conduz a missão da gente. Vamos lá, verso 21, 22 e 23. Ele se despede daqueles judeus ali em Éfeso. E ele fala: se Deus quiser, eu voltarei para vós outros. E embarcando, ele parte de Éfeso, vai para Cesareia, desembarca, sobe para Jerusalém, saúda a igreja, recebe saudação da igreja, desce para Antioquia. E olha o verso 23. Passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia, Frígia, confirmando todos os discípulos. A última frase, irmãos. Paulo estava sendo conduzido não só para pregar, levar Cristo, mas para tornar cada discípulo maduro em Cristo. Ele volta, ele passa por cada lugar para confirmar: você está bem, você está firme, sua fé ainda é válida, seu compromisso está lá em cima, o teu aprendizado é condizente com a tua ética, com a tua prática. E ele fortalecia, ele confirmava: esse irmão caminha sozinho agora. Ele, o Espírito Santo, é a palavra de Deus e Jesus. Eu sou dispensável. É isso que Paulo fazia. Por quê? Porque na cabeça dele, o discipulado era compromisso. E aí então, ele usava essa dinâmica da graça de Deus. Sendo apóstolo, fabricante de tendas, peregrino, alguém que passou beirando o abismo da morte muitas vezes, sem recuar. Então, ele agregou pessoas, ele manteve o foco e ele foi conduzido numa missão. Quarta verdade, versos 24 a 26. O discipulado, a dinâmica da graça, cativa e treina a gente. Irmãos, primeiro dia de aula, Raimundo Loria, professor de homilética, dá aula, fala, prega, ensina. Foi meu pastor aqui na Filadélfia, quando eu era, sei lá, 3 anos, 4 anos, por aí. Aí eu fui revê-lo já adulto no seminário. Assim, ó, falei numa reunião, desse tamanhozinho assim, ó. Eu falei: poxa, tem um que eu sou maior que ele. Fisicamente eu era, mas no púlpito não. O cara era um gigante. E ele não tinha nenhuma soberba, ele ensinava. O primeiro sermão que eu fiz escrito, mas não salvou nenhuma frase. Estava tudo ruim. E ele escreveu, eu escrevi em preto, ele corrigiu em vermelho. Eu tenho guardado, está lá, para que eu saiba, que eu não sei. Não sei nada. Mas ele sabia. E ele sabia e fazia com beleza. O seminário, diferente de São Paulo, ele tem uma nave, um teatro, um anfiteatro grande. E a gente, na época, tinha 200 alunos. Cabia 600 pessoas ali dentro. Quando era dia do Raimundinho pregar, aquilo lotava, vinha gente de outras igrejas. Quando os outros pregavam, ficavam os gatos pingados. O pessoal da direção tinha que forçar, ameaçar com suspensão. Vai lá, vai assistir. Era mais ou menos assim. Eu sei que todos nós sabemos que tem alguém especial que Deus usa, mas você pode ser um deles, na área que Deus quer te usar. O Loria era um homem de Deus, um teólogo profundo, mas um eloquente, que quando a gente olhava para ele, falava: puxa vida, sempre com terninho preto, com a camisinha branca, com a gravatinha fininha, em qualquer circunstância. Era o jeitão dele. Quando eu o chamei para pregar na Vila Gerte, é só um anexo, me veio à memória, a saudade, né? Eu fui buscá-lo na Estação da Luz. Camiseta branca, calça jeans e tênis. Quando ele desce do trem, e ele me vê daquele jeito, ele falou: cadê a indumentária do servo de Deus? Eu falei: meu pai.
Aí já ficou ruim para mim. Mas falei, pastor, outros tempos. Mas olha, era uma graça a gente ouvi-lo. E eu fico imaginando essa pessoa agora, que Priscila e Áquila vão tratar. O discipulado é tão precioso como dinâmica da graça, que ele cativa as pessoas e faz com que essa pessoa seja treinável, capaz de aprender. Se você olhar bem o verso 24, 25 e 26, olha que beleza. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, chamaram-no à parte e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Sabe o que significa isso? O discipulado que Priscila e Áquila vão exercer para dar um treinamento, uma pós-graduação para o Apolo, é uma maneira cativante de treinar aquele irmão, que já era conhecido como fervoroso de espírito, instruído no caminho, e ensinava com precisão o que ele aprendeu sobre Jesus até João. Os irmãos se lembram que em Atos 19, que é a mensagem posterior, Paulo vai lidar com um grupo de pessoas que ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Quem já leu isso na Bíblia, qual foi a resposta? Nós nem sabíamos que tinha Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Então, se fosse em qualquer igreja, o Apolo já seria eleito, nem eleito, pastor titular, presbítero, tesoureiro, tudo. Por quê? O cara sabe tudo. Mas Priscila e Áquila, os que foram treinados, trabalhados pelo apóstolo Paulo, é uma corrente. A dinâmica da graça fala: eu vou pegar esse homem e vou dar um trato nele, porque ele vai ser excelente daqui para frente, porque há um conhecimento muito maior que ele ainda não aprendeu. O Espírito Santo, Jesus Cristo, a ressurreição, tudo quanto ainda é nublado para Apolo, agora Priscila e Áquila vão tratar de ensinar. Você pode fazer isso, irmão. Você pode e deve fazer isso. A dinâmica da graça, o discipulado, anima a gente, não só cativa como Apolo foi cativado, mas anima a gente também. Verso 27, parte A. Apolo queria percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram para os discípulos o receberem. Irmãos, o camarada não fez seminário, não tem diploma, não é bacharel, mas olha, quem foi que o ensinou? Priscila e Áquila. Quem foi que abraçou e trouxe Paulo para perto quando ele estava carente de afeto para continuar sua obra? Priscila e Áquila. Agora, quando Apolo, entusiasmado pelo novo aprendizado, ele fala: eu quero sair, eu não quero conforto, eu quero ir embora, eu quero fazer a obra. É para isso que vocês me discipularam. Ele então ouve aqueles irmãos dizendo: nós vamos escrever carta de recomendação. Você está pronto? Segue em frente. Irmãos, percebam que essa é a dinâmica. Alguém veio aqui. Alguém há 70 anos atrás começou a sonhar com uma igreja aqui. Eu tenho lembrança, porque escrevi alguma coisa sobre esses dois senhores. Tem gente aqui que é da família dele. Estou vendo lá em cima, lá na galeria, Neide, né? Neta de um e filha de outro. Acho que é avô da Neide. É Francisco? Eu não lembro. Eu sei que um é Batista. O Batistão, o Batistinha, né? Que era o filho. Desde 1918, junto com o seu Isidoro Miron, que foi lá da Vila Paula. Nem sei quantos se lembram desse nome. Mas que coisa, eu me lembro do seu Isidoro Miron, e uma vez ele
Eu era presidente do presbitério aqui, ele ensinando a postura quando a gente vai dirigir uma liturgia, o culto, essas coisas, contando a história de vida dele. Mas são pioneiros que começaram o evangelismo aqui em São Caetano em 1920, irmãos. Quando explodia a Semana de Arte Moderna de 22, aqui o fogo já estava aceso aqui, e na 11 de junho lá em Santo André, fruto do trabalho da Igreja Unida e de pioneiros da nossa própria região. Esse é o discipulado. É a dinâmica da graça que anima a gente, como animou Apolo. Vai, e a carta de recomendação vai na sua frente. Duas ideias finais. O discipulado é a dinâmica da graça, porque usa a gente. Final do verso 27. Quando ele chegou na Acaia, olha só, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Que coisa belíssima, irmãos. Quando Apolo chega, a carta chega antes dele, ele começa a catequizar, a ensinar, a treinar, a educar, a instruir muito todos aqueles que pela graça haviam crido. Isso é fantástico, irmãos. E nossa igreja tem que ser grata, porque há uma dinâmica da graça acontecendo aqui. Mas logo, logo, esse templo, se for da vontade de Deus, será insuficiente. Eu não estou fazendo profecia, é só constatação. Se nada mudar, se todo mundo continuar, e aqueles que ainda não acordaram para tal dinâmica da graça, acordarem também, a igreja vai ter problemas, um maravilhoso problema. Faça a sua parte. E aí, não foi o que o pastor falou hoje? Falta quantas casas, pastor, para comprar? 2? É impossível? Peraí, nada impossível é, se em Deus a fé tu tem. Não tem um hino que fala isso? Pois é. A última coisa, discipulado, a dinâmica da graça, capacita a gente. Finalzinho do verso 27, está escrito lá, ele auxiliou muita gente. Mas no verso de número 28, a dinâmica da graça capacita a gente. Porque com grande poder, falando de Apolo, ele convencia publicamente os judeus. E agora vem o argumento. Ele provava pela Escritura que o Cristo é Jesus. Veja, era um homem fervoroso. O coração dele pegava fogo por Jesus. Mas a mente dele era lúcida, capaz de argumentar, capaz de falar com total autoridade, com total suavidade, poder. Mas era um misto. Coração fervoroso, mente lúcida. Por quê? Porque ele fora discipulado por Apolo, aliás, por Priscila, por Áquila, e aprendeu coisas novas que ele não sabia, e agora está apto para seguir em frente. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, aliás, fazendo uma pergunta. Você é capaz de prever quem você vai alcançar para Deus, com a dinâmica da graça trabalhando, fazendo de você um discípulo? Você é capaz de prever aquele primeiro folheto, aquela primeira conversa, aquela abordagem com um desconhecido, aquele vizinho complicado, aquele parente resistente, que você rompeu as barreiras e chegou nele e falou, eu quero ler um texto. Não é preciso ser eloquente pregador, não, mas pelo menos ler. Pelo menos pegar o que você já tem e diz, olha, uma ilustração que eu me lembro que foi o Loria que contou num sermão. Tinha um menininho, perto de um coleguinha, num sítio da família, e um deles encontrou um favo de mel. O outro não sabia o que era aquilo. Aí então, o menininho que já tinha saboreado aquele favo de mel, lambendo e contente, feliz, o outro perguntou, o que é isso? E o primeiro disse, é mel. O que é mel? Ele relutou um pouquinho e falou, prova. O que é Jesus? É meu Salvador. O que é Salvador? Salvador de quê? Prova. Vai lá. A dinâmica da graça
usa o que você já tem no coração. E quando ela se acender e você falar, eu quero me envolver com isso, para a glória do meu Deus, eu quero usar o que eu sou músico, eu sou professor, eu sou dentista, eu vendo banana na feira. Olha, irmãos, tem algo mais inútil do que vender areia na praia? Pois se você tiver essa profissão de vender areia na praia, até disso Deus vai poder te usar. Olha, irmãos, quando eu morei lá, muitas pessoas eu conheci andando. Muitas pessoas iam na igreja, porque a igreja fazia alguns eventos na própria orla. Os irmãos já imaginaram essa orquestra, esse coral cantando aonde? Onde é que tem lugar de reunião nas praças aqui em São Caetano? Bom, na Goiás tem barzinho que não acaba mais. Os irmãos já pensaram num trem elétrico gospel? Bota toda essa turma em cima do trem elétrico lá e vamos tocando música evangélica, passeando pela Goiás inteira. Ah, não, isso é pecado. Ué, se o Satanás faz isso, e a turma pula e deita, por que os filhos de Deus não podem ser tão mais sábios do que eles? Só tocamos aqui. Podemos tocar em tudo quanto é lugar, até que alguém diga, é proibido. Quando proibir fica melhor ainda, porque estão proibindo, porque é o Evangelho, é a música boa, é a música de Deus. Mas você pode pegar tudo isso aqui num pequeno CD, CD não, desculpa. Põe no Spotify, põe onde você quiser, no Deezer, sei lá o quê, e você vai levar alguém a ouvir tua mensagem. Compartilhe, irmãos. Olha, a gente tem 1000 maneiras, nós temos uns instrumentos de comunicação poderosos. O que mais importa são essas 3 frases, e com elas eu termino. A melhor transmissão da verdade é o discipulado. Segunda frase, o melhor momento para começar a discipular é agora. Terceira e última frase, a melhor maneira de discipular é aplicar o que você já aprendeu. Pense, Apolo, o cara tinha muito para dar. Priscila e Áquila disseram, nós também. Deixa a gente compartilhar com você o que vai tornar você muito melhor e mais eficaz. Que bênção, irmãos, poder ser filho de Deus. Crer na palavra, no Evangelho, não ter confusão mental sobre o amanhã. Nem sempre eu saberei as respostas. Foi um dos hinos. Ajoelhai. Tem hora que não tem, tudo escurece. Ajoelha. E o Senhor vai trazer luz para o seu caminho. E eu tenho certeza que discipulado não será apenas uma frase de efeito, mas um estilo de vida para o povo da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.